Amigos das redes sociais, boa noite. Em instantes, iniciamos o estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, fixando-nos nos itens 1, 2 e de 11 a 15. 20 horas, que todos fixemos o pensamento em Deus, em Jesus, nos Espíritos bons, certos de que eles estão conosco, restando-nos o dever indeclinável de empenharmos para estarmos com eles. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, versículos 34 a 40. E em Mateus 7, versículo 12, ainda encontramos: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Caríssimos, se estudarmos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, veremos que Jesus não teorizou sobre o amor. Ele não conceituou o amor. Ele sabia que, por mais ampla, profunda, completa fosse a definição de amor ou do amor, esta definição não contemplaria todos os aspectos, todos os elementos que compõem o amor. O amor pode ser comparado a uma colcha de retalhos. O amor é uma coisa composta de muitas outras coisas. E tantas coisas compõem o amor
que, se tentássemos defini-lo, não conseguiríamos inserir neste conceito todos os elementos que o compõem, e o nosso conceito também seria insatisfatório. Trazendo uma noção, não um conceito fechado, definitivo, direi com os dicionaristas que o amor é o sentimento que nos inclina, que nos leva a querer o bem do ser amado ou da coisa amada. O amor é o sentimento que nos inclina a querer o bem do ser amado. No amor encontramos a solução para todos os enigmas humanos. No amor encontramos a solução para todas as dificuldades, para todas as lutas, para todos os desafios existenciais. Como no egoísmo, encontramos a causa de todos os males, de todas as dificuldades, até mesmo dos desequilíbrios emocionais, espirituais, comportamentais. Lemos no item 2 que Jesus prescreve como mandamento fazer às criaturas humanas o que esperamos que as criaturas humanas nos façam. Portanto, amar é fazer. Amar é o bem que eu faço para a pessoa que digo amar. Amar é o bem que eu faço para o ser amado, que pode ser uma pessoa, como já mencionei, um animal, uma planta, um objeto qualquer. Quem ama a sua casa, para dar um exemplo bem singelo, cuida da casa, higieniza-a, submete-a a reformas, faz tudo para manter esta casa em bom estado de conservação. Hoje, de maneira mais objetiva, vou me fixar nos itens 11 a 15. No item 11, encontramos alguns apontamentos sobre o egoísmo, e também no item 12. O egoísta, vemos nos itens 11 e 12, aqui nesta sinopse que trago para nós agora, o egoísta é um enfermo. E a depender do nível ou grau do seu egoísmo, um enfermo grave. E como todo doente, necessitado de tratamento. E a experiência, a maturidade, a observação, a filosofia nos
permitem perceber que muitas vezes, para esta doença grave chamada egoísmo, o enfermo necessitará da contribuição da dor. A dor como sendo aquele recurso extremo para tirar o egoísta da sua concha exclusivista, do seu isolacionismo, da sua indiferença para com as aflições humanas. Eu estudo o tema depressão há 33 anos e trago esta observação. As pessoas que mais sofrem o sentimento de perda, quando passam por uma experiência desta natureza, são os mais egoístas. Quanto mais egoísmo, mais o sentimento de perda doerá. Quando passamos por alguma perda, todos sentimos, todos sofremos. Mas aquele que já tem o egoísmo atenuado sofre menos, porque experimenta menos apego, menos sentimento de posse, menos exclusivismo, compreende que coisas e pessoas, em última análise, não lhe pertencem em caráter absoluto. Precisamos, pois, estar bem atentos quando nos advém alguma dor, para observarmos se esta dor não objetiva trabalhar o nosso egoísmo, porque o egoísta vive muito em função de si, ou totalmente em função de si. O ego é cego, ou se não é cego, é míope, tem uma visão muito curta, muito estreita, enxerga somente os seus interesses. E neste comportamento egocentrista, fazendo de si o centro do universo, ele, por força da própria miopia ou cegueira espiritual, passa a não enxergar o próximo, a não perceber as necessidades do próximo. E quando percebe, não tem coragem para romper a concha do exclusivismo e não contribui para a expansão do amor, para a expansão do bem em favor do próximo, porque isso não lhe interessa. Se fizermos uma análise, veremos que todos os males do mundo estão associados ao egoísmo e ao orgulho, sendo o orgulho um dos filhos espúrios do egoísmo. Acreditem, não há carência de dinheiro no mundo, não há carência de alimentos, de remédios. O que há é indiferença, descaso, desrespeito para
com todas as criaturas humanas. Ainda neste final de semana vimos que uma balada foi descoberta em que o ingresso para homens na ordem de R$1.600 e o ingresso para as mulheres R$1.000 para uma balada. Imaginemos 500 convidados, uma receita, incluindo-se bebidas e tudo mais, próxima de R$1 milhão. Uma balada, das tantas que acontecem. Vejam vocês. Então, no item 13, Allan Kardec, sob a égide da espiritualidade superior, nos apresenta o tema a fé e a caridade. Pode parecer estranho o tema fé, no capítulo 11, que trata do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas vamos ver agora, de maneira sucinta, que a fé e o amor devem andar juntos. Sem a fé, encontramos alguma solidariedade. Sem a fé, encontramos algum altruísmo. Sem a fé, encontramos alguma boa vontade que leva o seu portador a cogitar do bem do outro. Mas este altruísmo, esta solidariedade, esta cooperação, que não nascem da fé, não se sustentam, não têm garantia de perenidade. Para que o amor solucione todas as injustiças, todos os problemas individuais e coletivos, é imprescindível a contribuição da fé, como nós principiamos a ver a partir de agora. Vamos dizer que fé é conexão com Deus. A fé em Deus implica em nos unirmos a Ele, em nos ligarmos a Ele, em nos vincularmos a Ele, ou ao Cristo, se a fé for no Cristo. Fé na espiritualidade, no mesmo sentido, significará, pois, vinculação com a espiritualidade, a sintonia com o alto, a afinidade com o alto, o pensar igual, o sentir igual, o querer igual, o buscar igual, o fazer igual. E se não fizermos de forma igual, semelhante, pelo menos. A fé e a caridade, isso consta dos itens 13, 14 e 15, juntando todos os tópicos aí, são essenciais para a criação de uma ordem social justa. Temos injustiça na terra porque a fé não é um sentimento presente em toda a humanidade. A fé e a caridade são essenciais para a manutenção
desta ordem social justa, porque à medida em que a criatura humana se une a Deus, se identifica com Deus, busca unidade de vistas com o Pai, por força desta unidade de vistas, passa a romper com o exclusivismo, a romper com a indiferença e a perceber a existência do seu irmão de humanidade. Não é possível ter fé em Deus sem ser tocado na sua sensibilidade e passar a se ocupar, a se interessar pelas dores do próximo. O que levou o apóstolo Tiago a escrever: mostra-me as tuas obras, e eu direi da tua fé. A obra, o bem que realizamos, fala sem palavras da fé que nutrimos. Porque em Deus nós aurimos a inspiração, aurimos a força, aurimos a coragem, a disposição para nos abrirmos ao bem de todos. Os Espíritos, pois, têm razão quando afirmam a imprescindibilidade da fé no alto como condição essencial para que a criatura desperte para o bem. É um contrassenso dizer que tem fé em Deus, mantendo-se indiferente ao próximo. Também acaba sendo um contrassenso dizer que ama a todos, que serve a todos, e, no entanto, não faz isto conectado com a espiritualidade, pois é na espiritualidade que encontramos toda a inspiração para esta ação proativa, propositiva em favor de todos. A caridade, está escrito no capítulo 11, é impossível sem a fé, porque a caridade é o amor em ação, e não é aquela ação eventual, esporádica, é aquela caridade estado de espírito, é aquela caridade comportamento contínuo, é a caridade que se protrai no tempo, no espaço, que se prolonga, tornando-se uma característica da pessoa. Fé também é concordância com Deus, é anuência com a espiritualidade. Portanto, fé leva o indivíduo a não estabelecer uma rota de colisão com a divindade, com a espiritualidade. E por isso, quando se sofre permeado de caridade, não se torna egoísta porque está sofrendo. Pelo contrário, à medida em que a criatura ama e expressa esse amor através da caridade, ama sempre, é caridosa sempre, na saúde ou na doença, na abastança ou na escassez, porque a caridade prescinde da fortuna. A caridade não necessita da saúde para ser praticada. Caridade só é possível com abnegação, com desinteresse pessoal. Para cogitar do outro, precisamos parar de pensar em nós, pelo menos de maneira egoística,
A caridade não exige que nos desprezemos, mas a caridade estabelece que pensaremos no outro antes de pensarmos em nós. E se eu me desinteresso de alguma coisa para mim, para poder ofertar isto para outro, a fé, a caridade me levam ao sacrifício constante de todo interesse egoísta. Repito, amar o próximo não é desinteressar-se de si. Vou cogitar sim dos meus interesses, desde que eles não assumam características de egoísmo, o que me leva a sobrelevar os meus interesses a prejuízo do outro. Amar o próximo como a si mesmo. Este como tem dois sentidos: quantidade e qualidade. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo tanto quanto me amo. Amar o próximo com a qualidade com que me tenho amado. Não há necessidade do desprezo por si para valorizar o outro. Não se trata de desconsiderar as necessidades próprias para somente pensar nas necessidades do outro. A lei não exige isto. A lei não pede que o nosso sacrifício vá além daquela condição em que nos retira todas as possibilidades de continuarmos vivos e em condições de prosseguirmos com os nossos compromissos. Se o pensamento foi confuso, posso explicitar melhor. Quando a justiça vai fixar uma pensão de alimentos para que o pai pague em favor dos filhos, a justiça leva em conta os interesses dos filhos, sim, mas sem desprezar os interesses do pai. O pai precisa ter os seus direitos respeitados, protegidos, sem o que ele perde a condição de continuar saudável, trabalhando, o que redundaria mais adiante em prejuízo do próprio filho. Proteger o filho implica, pois, em proteger o pai. E esta regra vale para o amor em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Está no Evangelho que a fé é a inspiradora da caridade, porque Deus é a fonte de todo bem. A fé faz com que carreguemos com coragem e perseverança a cruz desta vida e com isto não desistimos do bem. O objetivo da vida terrestre é o aperfeiçoamento moral. E o aperfeiçoamento moral passa necessariamente pela prática da caridade, pelo desenvolvimento da fé. Terminando hoje esse estudo ligeiro sobre o capítulo 11, termino dizendo: precisamos muitas vezes aprender a amar. Aquilo que ainda não amamos, precisamos aprender a amar. E há coisas, pessoas e situações que precisamos desaprender a amar para reaprender a amar adequadamente.
amamos errado, amamos de maneira viciada, de maneira equivocada. Se não amamos este ou aquele, isto ou aquilo, precisamos aprender a amar. Mas se amamos este ou aquele, isto ou aquilo de maneira inadequada, precisamos desaprender e reaprender a amar. Aprendemos que desde que amemos a família consanguínea, tudo está bem, pois precisamos desaprender isto e reaprender que o amor é irrestrito, é amplo. Aprendemos no passado que bastava amar o amigo e podíamos odiar o inimigo. Jesus veio para nos reeducar no amor, para que reaprendêssemos com ele a amar. Não, ame o amigo, sim, mas ame também o inimigo, que será tema dos nossos próximos estudos. Os seres humanos não conseguem sobreviver sem um mínimo de ligação afetiva. Amar é uma questão de sobrevivência. Dependemos do amor e adoecemos quando ele nos é recusado. Dependemos do amor e adoecemos quando ele nos é recusado. A qualidade de vida passa pela qualidade do amor. Sentimos-nos melhores quando somos gentis e prestativos com os outros. Sentimos-nos melhores quando somos gentis e prestativos com os outros. Queremos que os outros nos esqueçam? É fácil. Façamos o mal a eles. Eles tudo farão para nos esquecer. Queremos que as pessoas se lembrem de nós com carinho, ternura, gratidão, bondade, generosidade, misericórdia, perdão, amor. Amemo-las, façamos o bem a elas e nós seremos imortais em suas vidas, seremos sempre lembrados, seremos inesquecíveis na vida daqueles a quem amarmos. Amar o próximo como a si mesmo. Noutras oportunidades falaremos ainda de uma outra modalidade de amor. Amar o próximo como a si mesmo é um estágio bom, maravilhoso, mas há um outro estágio em que Jesus nos propõe: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É outro estágio. Amar o próximo como a si mesmo. Um estágio excelente. Bastaria para resolver os problemas do mundo e os problemas pessoais. Amar o outro como Jesus amou. Neste grau de amor, podemos esquecer de nós mesmos, porque já ultrapassamos todas as necessidades da mutualidade, da reciprocidade. É aquele amor não amado, mas amoroso de sempre, no dizer de Joana de Ângeles, psicografia do nosso Divaldo. É aquele amor não amado, mas amoroso de sempre. Que Jesus, o maior amor que conhecemos, depois do amor do Pai, a todos nos abençoe. Perdoem-me por alguma coisa que não tenha ficado tão pedagógica. Carinhoso abraço. Agora